Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema que nos traz imensa reflexão, bastantes pensamentos aí interessantes, que é o que as notícias negativas do mundo vêm nos ensinar para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos ser pessoas mais gratas e completas. Gostaria, deixei de propósito para deixar para falar agora, já dentro da gravação que vai para o YouTube, que essa aula é em especial estamos fazendo para a elevação da alma dos 10 jovens que faleceram, 10 jovens judeus israelenses que faleceram na tragédia que ocorreu nessa semana do final de abril de 2018, nos desertos e que envolvem o Mar Morto, e aconteceu uma tromba d'água e levou a vida de um segundo para o outro, de 10 jovens judeus de 17 anos que estavam para entrar no exército, para participar da sociedade israelense. Com isso também a mitzvah de defender o povo judeu no exército. E a tristeza é grande, o povo judeu está em luto, só se fala nisso nos jornais israelenses. Não é normal acontecer isso, não é normal. Até no atentado em Israel, se falece um, é muito. Normalmente é só ferido, porque realmente a segurança, o quanto o povo judeu deposita em segurança, em inteligência, em sabedoria, em educação para as pessoas preverem coisas assim, é imensa. Então, se um judeu falece, para o povo judeu isso é muito, 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 muito trágico. E 10 é demais. Então, eu quero falar o nome deles, para que seja para a elevação da alma de cada um deles. Sur Alfi, Ela Rivkaor, Romi Cohen, Agam Levi, Adir Anan, Yael Sadan, Ilan Bar Shalom, Shani Samir, Mayan Brahom, Gali Balali. Que a Kadosh Baruch Hu eleve a alma desses 10 jovens, com certeza sagrados do povo judeu, lotados de boas ações e mitzvot, participavam de uma ONG para ajudar o povo judeu, para ajudar pessoas pobres e depois para entrar no exército. Que Hashem eleve a alma deles, cada palavra de Torá que seja dita aqui, que esteja sendo ensinada para você, cada reflexão de Torá, que todas essas milhares de pessoas vão ter depois dessa aula ou ao vivo depois, sejam em especial para a elevação da alma desses 10. Amém? Amém. Vamos aí, pessoal, começar diretamente com esse assunto, que é o que essas tragédias vêm trazer para a gente, ou toda notícia amarga que envolve o nosso dia a dia. Estamos aí quase 200 pessoas ao vivo. Pessoal, eu queria começar de forma um pouco diferente, já que essa aula é especial para a elevação da alma dessas pessoas. Eu gostaria de começar com uma história muito curta, mas ela é curta em tamanho, mas com grande qualidade. E a gente já vai começar a entender os mistérios das notícias ruins, das tragédias que ocorrem no nosso mundo físico. Pessoal, tem um rabino muito grande chamado Rav Levaton, um rabino da cidade de Halab, na Síria, comunidade judaica sefaradi da Síria, uns 60, 80 anos atrás. Um grande rabino, cabalista, conhecedor de tudo que você pode imaginar dentro e fora da Torá. E, a parte desse rabino, em separado, aconteceu que tinha um sheik, muçulmano, líder muçulmano, que ele estava querendo ajudar um casal muçulmano. Inicialmente, você não está entendendo por que eu estou falando casal muçulmano, Você vai entender já já. Qual era a ideia do sheik salvar um casal muçulmano? Aconteceu o seguinte: o marido muçulmano estava em casa e estava comendo uma forma de um pão, só que meio ressecado, com algum gosto, uma comida árabe, estava comendo, e é grande assim. E ele chegou para a esposa e falou: me faz um café agora. E a esposa falou: não, agora eu estou cuidando das crianças, depois eu faço. E, infelizmente, no islamismo, ainda mais radical, as pessoas são meio violentas, ainda mais com a esposa. Não todo muçulmano, mas o pessoal radical. E aí ele falou: olha, é melhor você fazer agora esse café, estou mandando você fazer agora. E a esposa ficou irritada, falou: não vou fazer agora, vou terminar o que eu estou fazendo. O marido, que se irritava com facilidade, falou a frase seguinte: se eu terminar de comer esse pão e você não tiver feito o meu café, você está considerada que você está separada de mim oficialmente. Ele falou 3 vezes: separada, separada, separada. E ele terminou de comer e a mulher, de birra, de raiva, ela não fez o café. Agora, ele, por ser uma pessoa que acredita em Deus, na religião dele, tudo, ele falou: poxa,
A minha palavra é palavra, então eu tenho que me separar da minha esposa. Só que ele não queria, porque ele amava ela. Ele só entendeu que ele estava com raiva, estava mal-humorado. Ele foi lá levando o líder muçulmano, que é o sheik, e falou para o sheik, e aí? O sheik falou, não tem o que fazer. Você falou, tem que separar. Mas se você quiser casar com ela, você primeiro tem que separar, ela tem que casar com outro cara, e depois ela volta para você. Aí o marido falou, como assim? Eu vou dar minha esposa para outro cara e depois vou tomar ela para mim? Você está maluco? Ficou revoltado. Panim naflu. Em hebraico a gente fala quando a cara da pessoa cai, o semblante caiu, de tanto desespero. Quando ele estava voltando para casa, ele encontrou um outro muçulmano. Falou para ele, o que aconteceu? E o cara foi lá e contou a história. Ele falou, olha, mesmo que a gente é muçulmano, tem um rabino aqui, na cidade aqui da Síria, chamado Rav Levaton. Ele é um sábio judeu, mas tão grande, sabe tanto, que mesmo eu sendo muçulmano, todos os meus problemas da minha vida eu vou falar com ele. Interessante, porque isso seria o início de um Benoah, de uma pessoa que não é judia, seguindo as 7 leis, se importando com a opinião de um sábio judeu. Aí o cara falou, é? E ele é inteligente, ele pode salvar a situação? E outro muçulmano falou, pode. Beleza, é nós, como a gente fala lá na Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Aí ele foi lá nesse rabinão, Rav Levaton, falou, olá, rabino, tal, escutei falar que você é muito grande, me salva. O rabino falou, fala a história. O cara foi lá e repetiu a história, que estava terminando de comer, se eu terminar de comer e não tiver preparado o café, papapá. Chegou o rabino Levaton, falou para ele, mas você terminou de comer o pão? Aí o cara falou, terminei, eu terminei todo o pão. O Rav Levaton falou, eu tenho uma solução. Aí o muçulmano falou, rabino, você não entendeu. Eu falei que se terminasse o pão, eu ia me esforçar, e eu terminei. O rabino falou, não tem problema, a gente vai resolver a tua situação. Vamos lá no seu sheik, vamos fazer uma situação apaziguável lá. Eu falei, tá bom. Foi o Rav Levaton, rabino sinistrão, levou o muçulmano lá, foi lá no sheik. O sheik, que conhecia o rabino de longe, recebeu ele com uma honraria. Foi rabino, que vou dar rabinão. Sentou. E o Rav Levaton perguntou, olha, a lei muçulmana de vocês é assim mesmo? Ele falou, é. Falou, então eu quero dar uma coisa. Vamos lá salvar esse casamento, sheik, porque certeza ele não terminou de comer o pão. Aí o muçulmano falou, não, esse rabino está de brincadeira, eu estou falando que eu terminei de comer o pão. Eu sei o pão que eu como. Eu terminei. O rabino falou, fica tranquilo. Foi lá, levou o sheik, levou o muçulmano, foram até a tenda da onde ele morava. Uma tendinha, uma casinha simples. Entraram na tenda, o rabino falou, onde é que você estava sentado? E o muçulmano, o que isso tem a ver? Bom, eu estava nessa cadeira. Certamente estava comendo aquele pão seco, e pão seco esfarela. Então vamos ver se sobrou alguma coisa no chão. Ele foi ver, tinha sobrado um monte de farelo no chão. Ele falou, por considerarmos e vermos que sobrou farelo no chão, então você não chegou a terminar de comer o pão, então as suas palavras não valeram, pede perdão para sua esposa e ela te perdoando, o casamento está salvo. Foi embora e salvou o casamento. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a nossa Guemará, os nossos Midrashim, eles nos ensinam que a sabedoria é quando você não tem medo de adentrar no desconhecido e procurar soluções. O que isso significa, pessoal? Significa que você não tem que ser quadrado. Ah, mas a lei falou A. Tá bom que a lei falou A, mas quem disse que aconteceu exatamente A? Pode ser que alguma coisa ali aconteceu de forma B. E aí, através da sabedoria, quanto mais ela é estendida na sua mente, no seu raciocínio de Torá, de Guemará, de conhecimento, você vai vendo que sempre é possível salvar uma situação. A frase judaica, ela já é famosa, baseada numa história meio longa, que não é o momento agora. Enquanto a luz estiver acesa, é possível consertar. Isso significa a nossa alma. Enquanto a alma do ser humano está dentro do corpo, tudo é possível reverter para o bem. Tudo que é decreto doce, que já é bom, que você conquistou na tua vida, seja uma palavra boa, consolo, uma palavra de amigo, o famoso atravessar um velhinho na rua, tzedakah, reza, tudo aí vai, tefilim para o homem. Isso nunca vai desaparecer. A não ser que você se arrependa brutalmente de ter feito o bem. Aí você pode perder as suas mitzvot.
Mas inicialmente você não perde nunca suas mitzvot. Elas ficam para sempre. Já os seus pecados, nossos erros, eles podem ser revertidos com um sentimento verdadeiro chamado Teshuvah. Rabino, legal, bonita essa história. Mas o que isso tem a ver de forma direta com a tragédia que aconteceu com esses jovens israelenses? Com toda e qualquer tragédia no mundo. A primeira coisa que a gente tem para falar é que quando uma tragédia se torna pública, todo mundo tem conhecimento dela, é porque a Hashem está querendo alertar toda a humanidade para que não aconteça novamente aquela tragédia. Exemplo, isso que aconteceu com 10 jovens poderia acontecer semana que vem com 30. Óbvio que esse não é o único motivo desses 10 terem falecido. Existem contas espirituais de acertos e erros. Existe conta espiritual de cada jovem ligado às vidas passadas. Porque a Torá deixa claro para a gente na Guemará e na Kabbalah sobre vidas que a pessoa tem. Né? Então, a gente não está aqui para condenar, julgar, a gente não é juiz, a gente não é ninguém aqui para julgar. Só que a gente está analisando no geral que existem muitos motivos, mas um deles é Hashem querer alertar para a humanidade. Tomem cuidado com isso que aconteceu. Preservem mais a saúde e o bem-estar de vocês. Tomem cuidado com coisas que podem causar risco de vida. Qualquer coisa. A minha esposa, a Berta, depois que ela também ficou muito entristecida com essa história, como todo o povo judeu, ela falou, poxa, Eliel, às vezes a gente dorme com o celular no carregador e falam que isso é perigoso, vamos parar de dormir com o celular no carregador. Isso é a consequência natural do que um judeu deve fazer. Quando um judeu ele vê uma tragédia, primeira coisa, sabe por que ele chega ao ponto de querer também fazer uma mudança em si? Porque ele se sente também um pouco responsável pela tragédia que ocorreu. Isso é um dos ensinamentos que o Rebbe de Lubavitch falava também. Sabe por que tem um não religioso judeu do outro lado do mundo? Talvez porque você que está aqui religioso não fez o seu máximo. Cada pessoa nesse mundo, se ele faz o seu máximo, ele garante benefícios não só a ele, como a todos que estão à sua volta e a todos que também não estão à sua volta. Sejam eles vivos, sejam eles falecidos. A nossa mitzvah, cada ato nosso, cada fala, cada pensamento bom, ele está nesse mundo para se elevar e para elevar o mundo inteiro junto com você. Os super-heróis, eles existem. Eles são os tzadikim. Eles são os justos do povo judeu. E um justo do povo judeu não precisa ser sempre um velhinho cabalista que parece intocável. Ele pode ser cada um de nós quando ele se esforça em fazer o seu objetivo. Ele pode ser gari de rua, ele pode ser pedreiro, ele pode ser pintor, ele pode ser presidente, ele pode ser rico, não importa. Só Hashem julga cada um. Não é à toa que está escrito que um certo rabino na Guemará, ele morreu por um tempo e voltou. Ele conta ao seu pai que uma das coisas que ele viu é que as pessoas que eram muito enaltecidas fisicamente, ou seja, ele é rico, ele é bonito, eles eram rebaixados no mundo espiritual. E as pessoas que eram muitas vezes rebaixadas no mundo físico, ele não vale nada, ele é um Zé Ninguém, ele é o enaltecido do mundo vindouro. Ninguém nesse mundo sabe as contas de tudo. A gente está nesse mundo para se surpreender muitas vezes. Porque Hashem, por mais que ele faça com que a sua alma seja uma adição, né? um resultado de muitos somatórios do que você aprendeu durante várias vidas, a gente vê que Deus dá um pequeno reset entre cada vida e vida para que você não lembre da vida passada, para que você não lembre do que ocorreu durante a gestação e durante o julgamento. Por quê? Porque Hashem quer que você sempre aprenda como se fosse desde o início, como se você tivesse nascido agora, hoje. Não é à toa que o Rabbi Nachman fala, Rabbi Nachman de Breslev, ele diz que um dos conceitos que mais podem salvar o ser humano significa Leatril Mehadash. Começar de novo, começar do início. Ah, mas eu fui uma pessoa que nunca me importei com meus pais até meus 40 anos. Conserta agora. Faça como se você tivesse nascido hoje. Ah, mas eu sempre tive o costume de ficar falando mal dos outros e sempre tive muito prazer com isso. Conserta isso hoje.
Nada está perdido enquanto a sua alma está dentro de você. E a maior prova que Hashem quer a nossa teshuvá, o nosso arrependimento, Ele quer o nosso bem, é que mesmo a gente pecando às vezes muito, Hashem continua nos dando alma dentro do corpo. Saúde, bem-estar, ter o que comer. Peraí, se eu estou fazendo um monte de besteira, era para Hashem me arrancar do mundo, porque o selo de Hashem é verdade. Mas junto com a verdade, o selo de Hashem também é piedade. A piedade de Hashem, ele mitgalgel, ele rola por 2000 gerações. E a severidade de Hashem rola por 4 gerações. Assim a gente aprende na própria Torá, no Rumash. O que isso significa? 2000 gerações, pessoal, é praticamente toda a história da humanidade. É para dizer que se Adam Arishon fez uma coisa boa, ele pode te salvar de um acidente de carro na sua vida presente. Mas somente o pecado da sua 4ª geração, da sua linha genealógica, pode trazer sobre você alguma coisa ruim. E ainda assim, a Guemará nos ensina que se você sai da linha de erro desses seus ascendentes em 4 gerações que erravam, você sai dessa linha errada e vai para boa, nenhuma dessas 4 gerações negativas vai recair sobre você. O que isso significa? Mais piedade ainda. Significa que se Deus me livre, uma pessoa tem um pai assassino, avô assassino e bisavô assassino, 3 gerações, e agora ele é a 4ª, a 4ª geração inicialmente teria que ser bichada. Mas se ele sai do caminho do erro dos pais, Hashem já não faz recair mais nada sobre ele, porque ele não representa mais a família ruim. Os atos da pessoa são quem representam ela. Então Hashem está dizendo para a gente em todas as situações, primeiro, nós podemos evitar tragédias, fazendo um pouco mais, sendo menos egoísta. E esse tapa na cara não é só para quem está me assistindo, é para mim mesmo, é para cada um de nós. Nós temos que ser humildes para receber esse tapa na cara e ainda com alegria. Porque nós temos a oportunidade de sermos criticados e ainda consertar o que a gente não fez. E é por isso que Hashem, ele fala para a gente, Tishmeut nafshotechem meod meod. Guardem as suas almas muito, muito, que guardar nossa saúde. O judeu, ele não tem que ficar bebendo exageradamente álcool. É proibido fumar para o judeu, uma proibição da Torá, que está fazendo mal à saúde de forma direta. Uma pessoa que come todo dia batata frita e hambúrguer, isso está acabando com a saúde dele. Cada hambúrguer é uma proibição da Torá. Não para quem come de vez em quando, não é proibição. Mas para quem faz isso toda hora é uma proibição da Torá. A Hashem está mostrando para a gente com as 613 mitzvot, que se nós nos preocuparmos com as mitzvot relacionadas a nós, relacionadas a todos que estão à nossa volta, não vai ter tragédia. Não vai ter nada ruim acontecendo nesse mundo. Porque as tragédias, ou elas são por causa dos nossos pecados, porque nós pecamos, ou porque nós não estamos nem aí porque a Hashem está falando. Às vezes a gente não é muito de pecar, às vezes a gente não é muito corriqueiro em fazer grandes pecados. Mas se a gente escuta uma aula de Torá, um rabino, outro falando alguma coisa de Torá, a gente fala, tá bom, vou dormir. A gente escuta um livro de Torá, lê lá sobre alguma coisa forte, sobre algum caso, a gente fala, isso não tem nada a ver comigo. Você pode perceber que todo mundo, quando vai se auto-intitular sobre como são as suas características, todo mundo é verdadeiro, todo mundo é sincero, todo mundo é bondoso, todo mundo é paciente, mas quando pisa no seu calo fica nervoso. Todo mundo é gente boa, mas se alguém te trai você fica nervoso. É sempre o outro. O outro é mau, o outro me traiu, o outro me irritou, né? Não é você que fica com raiva, são os outros que te irritam. Você não, você é super calmo. Como alguém te irritou, aí você é tolerância zero, aquele lá do Zorra Total. Ou seja, né, quando eu era pequeno eu lembro de ter um ator desse. Ou seja, qual que é a ideia aqui? A ideia é mostrar pra gente que a gente tem uma mania imensa de não saber focar o dedo na direção certa. E, além disso, nós somos pessimistas, o que é contraditório por um lado e somado por um outro. Contraditório, porque se toda hora quando você vai falar de um defeito, nunca é você que tem esse defeito, é sempre os outros,
Justo nessa hora valeria a pena ser um pouquinho pessimista. Justo nessa hora valeria a pena ser um pouco humilde. Bater no peito quando a gente faz devagarzinho na reza de súplica e começar a pedir perdão pelos erros que você faz, que eu faço. E a gente, né, na hora que tinha que ser positivo, na hora que tinha que começar a ter esperança, acreditar que a Hashem pode reverter tudo para o bem a qualquer momento, aí nessa hora a gente é pessimista. O pessimismo e o medo, eles são grandes inimigos da pessoa de bem. Eles são grandes inimigos de um judeu. Porque o judeu, a base dele é a alegria. A gente vê na Parashá Kitavó que são 98 maldições que poderiam vir ao povo judeu e podem, caso o povo judeu se afaste da Torá. Em seguida a gente vê que está escrito, sabe por que isso pode acontecer? Esses 98 maldições? Em hebraico está escrito, Tahat lo avaditai tashem besimhau betuv levav. Porque você não serviu a Hashem com alegria e com o coração completo. Acabou. Está resumido o motivo das maldições no mundo. Essas 98 maldições que estão na Parashá Kitavó, não tem nada igual em nenhum outro lugar da Torá, escrita nem oral, mostrando tanta maldição junta. E embaixo da maldição, a Torá oral nos ensina em cima do que está na Torá escrita, de que o motivo que a gente sofre qualquer tragédia é porque a gente não serviu a Hashem com alegria e coração completo. O que é uma das coisas que determina o coração completo? É amor ao próximo. Amor ao próximo é uma das mitzvot mais difíceis de serem cumpridas. Saibam, existem 3 a 4 mandamentos que eles são extremamente difíceis. A idolatria, porque quase qualquer coisa pela Torá é idolatria, porém tem gente que ainda exagera e acha que qualquer coisa mesmo é idolatria, quando não é. O idolatria, eu falei logo em primeiro lugar, porque hoje se tornou um pouco mais simples. Antigamente no paganismo, todo mundo era idólatra. Todo mundo não conseguia nem servir a Deus se não fosse através de idolatria. Hoje, graças a Deus, a maior parte do mundo é monoteísta. E mesmo quando, infelizmente, faz idolatria, ele ainda acredita no Criador do céu e da terra. É bem melhor do que na época no Egito, sol é Deus, estrela é Deus, Marte é Deus, tem um picolé é Deus, chocolate é Deus. Qualquer coisa é Deus. Caiu na frente dele é Deus. E hoje melhorou, né? Vocês hão de convir que isso melhorou bastante nesse quesito. Idolatria. Segunda questão que é muito problemática, relação proibida. Tanto o homem quanto a mulher, seja por questão emocional ou sexual, as pessoas caem muito em problemas de relação sexual proibida. Seja com a pessoa solteira, casada, seja das formas mais absurdas do mundo, seja relação homossexual, tal. É um problema sério, talvez o maior da geração. Outro problema grandioso é honrar e respeitar o pai e a mãe. Inclusive, essas 4 coisas que eu estou trazendo para vocês aqui são as coisas que mais trazem tragédias no mundo. É a prostituição e a idolatria, que está escrito na Kabbalah, que é a coisa que mais Deus odeia. Uma pessoa que não respeita e não honra seus pais, ele está pegando os shutafim. Shutafim significa, em português, são as pessoas que são... igual quando duas pessoas abrem empresa, os dois são sócios. Então eles são os sócios de Hashem. Deus, o pai e a mãe. Se você não respeita os sócios de Hashem que fizeram você vir ao mundo, então, cara, problema. Óbvio que tem casos específicos que a pessoa teve um pai ou uma mãe muito malévola, problemar, te espancava, violência sexual. Aí eu não estou aqui para julgar, porque é muito difícil nesse caso amar teu pai e tua mãe. E às vezes a Torá até manda você se afastar por completo dos pais. Mas, de forma geral, a gente ganha tudo dos pais e quase não devolve nada. Não é à toa que aquela frase, o jargão mundial fala, é muito verdadeiro na Torá, que uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe. Por quê? Porque o ser humano, primeiro que ele tem um egoísmo muito grande, e número 2, porque é difícil mesmo enaltecer, honrar o pai e a mãe, quando a gente não consegue mais entender a força do mais velho, a gente não consegue entender o que é uma geração atrás. Lembrando que cada geração atrás, ela estava mais próxima da entrega da Torá do que a sua. E essa é
um termômetro legítimo para a gente comparar as gerações. Cada geração que vai para trás está mais perto da entrega da Torá. Ele tem um nível espiritual mais alto. As histórias que a gente escuta, pessoal, e 290 pessoas ao vivo, as histórias que a gente escuta de milagres acontecendo há 50 anos atrás, parece que foram de 3.000 anos atrás. De tanta diferença que existe, discrepância que existe entre uma geração e outra. E a quarta e última mandamento, que está ligado muito à tragédia, amor ao próximo. A gente sabe disso porque é muito simples. O primeiro templo foi destruído de Jerusalém por causa de assassinato, idolatria e relação sexual proibida, que são os 3 pecados capitais, que é melhor morrer do que fazer. Quanto tempo demorou para consertar espiritualmente e voltar para o segundo templo? 70 anos. Ficamos na Pérsia, teve a história de Purim, e voltamos com o Ezra, o escrivão, Nehemiá, o profeta. Beleza? 70 anos. Aí vem o segundo, fica 420 anos em pé, os romanos destroem, e nós estamos há praticamente 2.000 anos na diáspora, no exílio. O que isso quer dizer? Que o segundo templo foi destruído por causa de ódio gratuito. Ódio gratuito causou 2.000 anos de diáspora. Assassinato, idolatria e relação sexual proibida causou 70. Ponto. Matematicamente, você pega 2.000, divide por 70, já é uma primeira interpretação, um pouco rasa, mas já é uma primeira interpretação de o quanto o ódio gratuito ele é pior do que qualquer outra coisa. Como se conserta o ódio gratuito? Com amor ao próximo. Isso é uma coisa tão problemática. Amor ao próximo é uma coisa tão difícil. Como é que eu posso amar alguém que eu de cara já não gostei? Pessoal, simples e direto a minha pergunta. Como? A Sheia mandou eu gostar daquela pessoa. Amar ela como se fosse a mim mesmo. Eu não consigo nem olhar para a cara dela. Às vezes é porque eu acho ela soberba. Eu não estou falando do meu caso específico não, pessoal. Estou dizendo de todo ser humano que pode acontecer hipoteticamente ou na prática. Eu não gosto dele. Eu não gosto da cara dele. Achei que ele fala estranho. Achei que ele é meio assim, entrão. Achei que ele, sei lá, qualquer coisa a gente já odeia, né? Já não gosto da pessoa. Você bota uma balinha para a pessoa pegar no teu consultório, o cara pega a balinha, você chama ele de pilantra para cima porque é egoísta, safado, nem ainda oferecer ele pega. Então a gente, por qualquer motivo, a gente já está descendo o pau, já está passando com o trator por cima de todo mundo. Isso é um pouquinho de idolatria. Não é idolatria na prática realmente, mas isso é um pouquinho de idolatria. É quando o ser humano sempre olha para si. Ele é destemido, nada eu faço errado, tente me entender. Se eu gritei é porque teve um grande motivo. Se aconteceu é porque, para lá de motivos, né? Tá sempre dando desculpa como se fosse um semideus. E quando qualquer um pisa sem querer no pé dele, desgraçado, safado, maldito, nazista, antissemita, né? Machista, sexista, taxista, como o pessoal fala brincando no Brasil, aí você já acabou, ele é tudo de ruim. Isso está em quem? Está em você, não está na pessoa. Está em você, está em mim, não está na outra pessoa. O Baal Shem Tov fala para a gente de forma clara, quando você escuta alguém no ponto de ônibus conversando com outro, falando, eu odeio idolatria, eu tenho nojo de idolatria, saiba que essa frase pode te servir, deve te servir de alguma coisa. Porque o Baal Shem Tov fala, tudo que a gente escuta, em qualquer ambiente, ele tem alguma mensagem pra gente. Não é para ser literal. Se o cara está dizendo com o outro que eu odeio idolatria, aí eu vou dizer, ixi, estou fazendo idolatria, agora eu sou um, né, católico que entra em igreja e pega lá 500 santos e fica abraçando. Não precisa para tanto. Não precisa ir logo pro caminho logo do pior que existe. Mas pode ser que alguma coisinha, a Hashem está querendo te dar uma mensagem para você melhorar na tua vida. Para você talvez não ficar toda hora se protegendo e se reafirmando de que você é bom, você é sinistro, você é o cara, você é muito inteligente, os outros erram, você não. É mais ou menos por aí a ideia. E quando a gente fala que o pessimismo e o medo são grandes inimigos, porque na hora que a gente tem que ser positivo, aí a gente é uma porcaria. Nada tá bom. O cara fica 4 meses saudável. 4 meses saudável. Tá? São 120 dias da vida dele saudável. Aí vem
um pouquinho de gripe, com um pouquinho de febre, ele já começa, pô Deus, tinha que ser logo hoje que eu vou trabalhar? Tinha que ser logo hoje que eu ia fazer alguma coisa? Claro. Sempre Deus para você, ou para aquele ou para o outro, é injusto. Durante 120 dias que ele te deu saúde, bem-estar, trabalho, comida, é o quê? Obrigação dele, né? Porque você é tão bom, tão semideus, tão sinistrão, que Deus tinha que te dar. Aí quando você teve uma gripinha, tifofe, tá chorando, é gugu dadá, aí você já fala, pô Deus, que vacilo Deus, pô Deus, pô, botei o tefilinho, o que é? Hoje eu fiz uma mitzvazinha, pô, como é que você pode fazer isso comigo? Começando a tentar dar a entender que Deus é traidor, que Deus é vacilão. Isso é um pouco de idolatria. Quem é humilde de verdade, ele não é pessimista. Mas se ele recebe qualquer trauletada da vida, ele fala, foi bem merecido e eu vou melhorar no que eu puder. E eu não vou ser cabeça pequena. Eu não vou dizer, viu, aconteceu isso porque Deus não gosta de mim. Eu vou procurar soluções. Igual na história do começo da aula. Em vez do rabino chorar junto com o muçulmano que ele quis ajudar, ele logo de cara disse, pode deixar que a gente vai salvar, porque ele encontrou farelo de pão. Para quem pegou a gente desde o começo da aula. Olha quem está falando, salvou o casamento. Salvou. Tem uma outra história que eu queria contar para você, que você também, eu tenho certeza que você vai ver o quanto é grandioso não ser imediatista, não ser pequeno, não olhar só um palmo na nossa frente quando a gente vai analisar qualquer coisa na vida. Vou contar para você, uma bomba para você. Uma bomba. História real. Há um tempo atrás, tinha um casal, uma família, que estava preparando a comida do casamento dos seus filhos. Estava preparando comida, carne, tudo, iam chegar em seguida, já no próprio dia, os convidados, ia começar a festa de casamento. Eles estavam fazendo a comida, preparando carne e tudo mais. E eles estavam preparando na rua, porque antigamente se pegava fogueira de rua, né? Negócio mais assim, mais antigo. É 1800 e pouco, se eu não me engano. E aí eles estavam fazendo a comida e estava vindo o leiteiro. E o leiteiro, antigamente, eram uns garrafões, às vezes de metal, gelado, que ele vinha distribuindo pela cidade inteira desde 5, 6 da manhã. E aí estava vindo. Uma parte da carroça bateu e caiu leite, uma quantidade de leite dentro da carne que estava sendo feita para o casamento. O marido deu aquele famoso tapa na testa e falou, já era Playboy. Ele não falou Playboy, deve ter falado outra coisa, mas ele falou, perdeu Playboy. Acabou! Não tem mais como botar essa comida no casamento. A esposa, que está escrito que a mulher ela tem biná, que ela enxerga uma coisa dentro da outra, ela falou, tá bom, mas talvez tenha uns 60 avos. Para quem não sabe, quando tem somente leite, 1:60 de carne, 1,60 avos, é considerado que está cancelado o leite na carne e é permitido comer. E nem é certo jogar fora, porque é proibição de desperdício. Deu para entender? Nunca pode comer carne com leite. Mas se tem uma gotinha de leite para 60 partes de carne, considerando inclusive a batata, as coisas que estão juntas também conta, o líquido, pode comer. A esposa falou, mas talvez tenha uns 60 avos. O marido falou, olha, é difícil saber, pelo visto não tem, vamos jogar fora. A esposa falou, mas tem casamento. O marido falou, mas qualquer criança judia sabe da lei. Se não tem uns 60 avos, está proibido. A esposa falou, eu só aceito jogar fora se você for falar com o rabino. E quando a mulher encasqueta, meu amigo, escuta o que ela está te pedindo. Melhor para você. E o marido falou, mas eu não tenho coragem de perguntar para o rabino. O rabino vai falar que eu sou uma criança que não sei Torá. O marido respondeu, eu sei que qualquer criança sabe. Caiu o leite, tem dúvida, deve ter passado de uns 60 anos, não pode comer, tem que jogar fora. Eu tenho vergonha de te perguntar. A esposa falou, se você não perguntar, a gente não resolve a situação agora. Mulher deu uma de macho, marido foi até o rabinão, na época é o Rav Israel Misalanter, um dos grandes rabinos que começaram o Mussar, que é o estudo de ética moral, concertos próprios, livros profundos. Foi até o rabino, que era chefe de Jerusalém na época. Falou, rabinão, quero te adiantar aqui, minha esposa que está
me pressionando, que qualquer criança sabe, já estava assim meio sem graça, assim, meio se explicando. O marido falou, mas explica. Ah, papapá, aconteceu, caiu o leite. O rabino pensou, falou, tua esposa está certa. Berta, vê se parou aqui o vídeo do Facebook, por favor. E a webcam, deixa assim a webcam. Porque a webcam virou sozinha, mas quase não mudou. Pessoal, o rabino chegou e perguntou, fala então o que aconteceu. Ele foi lá e contou. Ele contou, o rabino falou, olha, dá um foco na tela, Berta. Pode ser que sua esposa está certa. Pode ser que está permitido. Aí o marido falou, como assim? O rabino falou, me dá 15 minutos e volta, porque talvez eu vou te permitir essa comida. O cara foi embora por 15 minutos, o marido. O cara da família. E aí foi o rabinão, foi lá no leiteiro da cidade. Aquele que passou com o leite e caiu em cima da carne. Falou para ele, vem cá, fala só para mim. Quanto de água você coloca no leite para poder aumentar a venda? O cara falou, não, é leite puro, 100%. Aí o rabino falou, olha, a gente sabe que todo mundo bota um pouco de leite, é até aceito pela lei, comum. Eu não vou contar para ninguém. Quanto é para salvar um casamento? Quanto de leite você coloca? Olha como é que é importante o rabino estar ligado na cultura geral. Está ligado no que acontece nas leis, no mundo. E o cara falou, tá bom, só entre a gente, rabino, eu coloco 20% de água. O rabino voltou, mandou olhar a panela de carne, fez a conta considerando que não era leite, 20% era água, e falou, tá permitido. O marido ficou, uau! Só que não contou para o marido sobre o leiteiro, porque ele manteve, né? Promessa que não ia contar. E falou para o marido, não estude desse caso para os outros, não saia achando que agora é assim, não fica falando para ninguém sobre isso. E para eu provar para vocês que está permitido, eu, Rabino Israel Misalanter, vou no casamento comer. Porque se eu permito, eu também tenho que comer para provar que está certo. O que vocês entendem dessa história, pessoal? Com certeza o mesmo que eu. Nada pode ser olhado somente à primeira instância. Nada pode ser olhado somente o que está a um palmo à sua frente. Aconteceu uma tragédia no povo judeu, aconteceu alguma coisa triste. Ah, então porque Deus não gosta de mim, é porque Deus está muito nervoso comigo. Calma. Pode ser que essas almas desses jovens, muito novos, ainda não tinham feito pecados nenhum no mundo. E pode ser que, por algum motivo, eles iam fazer grandes pecados na vida. E Hashem viu que até os 17 eles já fizeram o que precisava nesse mundo. E seria muito mais bondade com eles, tirar eles do mundo. Para quando chegar Mashiach e tiver a ressurreição dos mortos, voltar esses 10 almas e ficarem para sempre. Do que, em vez disso, ficar mais 5, 10 anos de vida e talvez fazer tanta besteira que vai perder seu mundo vindouro. Eu só estou trazendo uma hipótese. Eu não estou aqui, eu não sou profeta. Mas a ideia é dizer o seguinte, tudo que Hashem faz é para o bem. E é para o bem mesmo, não é consolo não, é para o bem. As 3 regras da emuná, da fé judaica, jamais irão cair. Jamais. Primeira regra, tudo que acontece nesse mundo vem de Hashem. Mas o diabo, a energia negativa, as forças do mal. Força do mal existe? Existe. Mas quem criou foi Hashem. E força do mal, ele é uma formiguinha perto de Hashem. Então quem manda, quem permite, quem decreta é só Hashem. Tudo que acontece nesse mundo vem de Hashem. Segunda regra. Tudo que Hashem faz, pro bem ele faz. Frase do Rabi Akiva. E ela é Alahá. Ela é trazida no código de lei judaico chamado Shulchan Aruch, que todo judeu deve pensar e fixar no seu coração. Tudo que Hashem faz, pro bem ele faz. E tem que penar uma vida toda para fixar isso de verdade dentro dele. Não é assistir uma aula de emuná ou 2. É colocar isso de forma incessante no coração dele. Terceira regra, Hashem, o que você quer de mim? Qual foi o sinal que você me deu? E é por isso, pessoal, que eu pergunto a vocês, qual é o sinal que Hashem deu para todos nós, judeus e também aos Bnei Noach, queridos que assistem? Qual o sinal que Hashem deu ao nos mostrar desesperada e trágica notícia desse ocorrido? Em ver os familiares falando no enterro, em ver a foto dessas crianças tão pequenas, tão novas, 17 anos, cheios de vida.
que a Hashem está querendo dizer para a gente? Cada um tem que pensar na vida própria dele o que ele pode melhorar. Mas se a Hashem coloca uma tragédia no mundo e as pessoas não aprendem a melhorar... Não te ligando. Ah, é? Então tira, para a ligação. Novamente, a Hashem aumenta o castigo. Até você entender de uma vez por todas qual é a vontade de Hashem. Pega o Tanar. Se você pegar agora o Tanar, dá uma abridinha aí no Tanar, que são os 24 livros da Torá escrita, pega os profetas. Toda hora a história é a mesma. Parece, pessoal, brincando aqui, brincando eu falo, parece chegar do colégio quando você era pequeno e assistir Chaves. Era sempre o mesmo capítulo. Assistir Sessão da Tarde, só passava Lagoa Azul. Você lembra dessa época? Então, também lembro. Pessoal, quando você abre o Tanar, com santidade, Deus me livre, não estou comparando Sessão da Tarde com Torá nesse sentido. Só na brincadeira que eu quis fazer. Quando você vai abrir a Torá, a história é sempre a mesma. O povo judeu está ouvindo Hashem? Os filisteus não ganham a gente, a Amaleque não ganha a gente. Quem quiser aparecer vai perder, vai se dar mal. O povo judeu se afasta de Hashem, começa a fazer besteira, começa a fazer idolatria, começa a roubar. Pode ser uma formiga, ela te ganha. Pode ser 15 filisteus só, eles te ganham. Quem ganha a guerra é Hashem. Quem decreta decretos doces é Hashem. Quem te salva de qualquer enlascada que você se coloca na vida é Hashem. É por isso que tem pessoas que morrem com uma gripe simples, com uma mordida de um mosquito que trouxe algum vírus, alguma bactéria, a pessoa morre do nada, por causa de uma gripe. E tem gente com câncer, com metástase pelo corpo. Metástase, né? Quando se alastra o câncer pelo corpo. Não sei o que aconteceu, o cara está curado. Sabe por quê? Hashem, ele faz cair os que estão em pé quando ele quer, e Hashem levanta os deitados quando ele quer. Só Hashem. Se a gente de verdade colocasse a nossa atenção só para Hashem e por que ele quer dizer para a gente, nós sim atingiríamos dentro do nosso nível um Baba Sali, um Hafetz Haim, um Rav Ovadia Yosef, um Moshe Rabbeinu. Não é à toa que muitos rabinos escrevem que cada um tem que procurar ser o seu Moshe Rabbeinu. O seu Moshe Rabbeinu. O que é o meu Moshe Rabbeinu? É o meu máximo. Porque Moshe Rabbeinu, certeza, fez o máximo dele. E nós, às vezes, não fazemos. Hashem quer dizer pra gente toda hora, você estudou Torá hoje o que você pôde? Estuda um pouquinho mais. Pega mais outro vídeo. Acaba essa aula ao vivo, vai lá pro meu canal do YouTube, assiste algumas aulas de Torá. E não tem só eu de rabino, tá cheio de rabino ortodoxo por aí. Mas colocando aqui o canal que eu tenho. Vai lá, são mais de 230 vídeos. Tudo que você quer aprender, vai, estuda a Torá. Tem lá aulas sobre anjos, tem pastas sobre aulas. 3 aulas sobre anjo, 4 aulas sobre educação para os filhos, em relação com os pais. Aulas sobre morte, vida após a morte, sobre reencarnação. Aulas sobre a estrela de Davi, os segredos. Aulas sobre a menorá. Aulas sobre as cores e suas influências espirituais. Aulas sobre holocausto, sobre o homossexual, ideologia de gênero. Aulas sobre tudo. O que você está esperando? Estuda a Torá. Bota outros judeus para estudarem Torá, outros não judeus Bnei Noah. Olha o quanto a gente pode fazer de bom no mundo. Hoje, com as redes sociais, essa pergunta continua a avassalar nossas mentes. E se ela não avassala a nossa mente, ela tem que realmente entrar na nossa mente. Hoje, com as redes sociais, olha o quanto a gente pode passar de estourar para os outros. Hoje em dia tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem WhatsApp, tem Telegram, até Telegram tem, que é tipo um WhatsApp, Snapchat, sei lá quantos tem. Eu uso algumas só para profissional, mas tem algumas, né? E se você começar a usar elas para Torá, para judaísmo, só para espiritualidade, só para passar coisa boa, só para contar casos pessoais que ajudem os outros, só para fomentar a espiritualidade dos outros, falar um salmo, falar uma coisa de Torá bonita, uma coisa da Parashá da semana, compartilhar as coisas que já existem de Torá. Vai lá na minha página, Torá com você.
meu amigão Rafael Silva, que trabalha para mim e faz a arte maravilhosa dessa página. Olha quanta arte linda tem lá com frases de Torá. Compartilha, passa para os outros. Quanto a gente pode fazer de bem para a gente e para o mundo. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês também, que eu estou muito feliz em contar para vocês, é que eu vou gravar aqui um vídeo de mais ou menos 12 minutos, talvez hoje, amanhã, fazendo o canto do Shir Hashirim, que é o Cântico dos Cânticos do Rei Salomão. São 8 pequenos capítulos. Eu vou rezar e fazer o canto em hebraico. Não sou nenhum cantor, mas existe um costume simples de canto. E é sabido que ler o Cântico dos Cânticos do Rei Salomão, ele é singular para tudo. Ele vale como estudo de Torá, ele vale como reza. Fazer 40 dias seguidos pode ser feito como pedido de especial para qualquer coisa que está pensando na tua vida em especial. Fora que o Rabi Akiva é trazido na Kabbalah dizendo: toda a Torá, tudo de livro de Torá é sagrado. O Cântico dos Cânticos do Rei Salomão é o sagrado dos sagrados. Ou seja, dentro do Cântico dos Cânticos, o Rei Salomão conseguiu embutir toda a Torá. Cada frase do Cântico dos Cânticos tem, em média, 3.000 explicações. Então eu vou fazer ele cantado para que você aprenda a cantar junto em hebraico, lendo no transliterado, para quem não sabe hebraico, e para deixar até tocando na sua casa. A gente sabe que qualquer palavra de Torá, inclusive com a tecnologia, seja pela sua caixa de som do computador, ele está transmitindo o quê? Santidade. E não é do Elial. O Elial não é nenhum sinistrão. Qualquer judeu, qualquer Beneinor, qualquer pessoa que tenha temor a Deus, o que ele fala tem santidade. O Elial, ele só é mais um que está junto com a galera toda. Não é mais especial que ninguém. Então, quando eu fizer esse Cântico dos Cânticos, vou colocar em breve aí, hoje ou amanhã, coloca na sua casa, deixa tocando, vai se acostumando com as palavras, vai tentando ler em português e do hebraico, tentar entender o que está sendo falado para valer como estudo, e você vai se engrandecer tanto com isso. Baixa em MP4, fica escutando para ir para o trabalho, para ir para a sua faculdade, bota no MP4, coloca num CD, coloca no teu carro, para você ficar escutando rezas elevadas e sagradas. E eu vou fazer uma reza no final do Cântico dos Cânticos, eu vou fazer uma reza especial e vou pedir para Hashem para que ela valha para sempre que as pessoas escutarem. E aí sempre que você escutar esse Cântico do Cântico inteiro, no final vai ter uma reza que você pode fazer você também, né? Ou você pode pedir. O que o Eliel está pedindo, Hashem, amém. Aí você pode fazer isso mesmo sendo gravado. Isso vai trazer muita brahá para você em todos os sentidos. Galera, amanhã também na nossa terceira aula do segundo módulo de Bnei Noach. Tá muito bom. As pessoas estão me dando feedback super positivo. As pessoas estão aprendendo demais. Chega de ser Bnei Noach só por ser. Tentando correr atrás de artigos soltos pela internet. Vamos fazer um estudo centralizado. Vamos se tornar Bnei Noach de verdade, por completo em todos os sentidos. Por isso que eu convido você a participar dos meus estudos fechados toda segunda-feira. Perdeu a aula ao vivo? Sem problema. Você pode assistir a gravação. Mas para você demonstrar que você quer participar do estudo fechado, para que eu entre em contato com você, somente se você colocar o seu e-mail. Coloque o seu e-mail inteiro, certinho, tanto no Facebook quanto aí no YouTube, e eu entro em contato com você. Estudos fechados têm um valor mensal simbólico perto de tudo que você vai aprender. Você ganha um livro digital a cada 3 meses. Você ganha os módulos sendo explicados tudo que você vai aprender a cada aula, uma vez por mês, sobre todas as aulas. Cada aula tem, em média, 1h30 de aula, lotado de informação, zero embromation, 100% aula e informação. E além disso, quem fica 6 meses junto comigo vai ganhando um certificado. Ficou mais 6 meses, vai ganhando outro nível de certificado que estudou comigo, um rabino ortodoxo daqui de Jerusalém, que dá aula em Yeshiva, em Midrashá, e está aí há muitos anos trabalhando com jovens e aulas. Você vai ter tantas coisas boas, tem dicionário rápido que você ganha para ajudar o hebraico na aula de Torá. É tanto ganho, é tanto benefício, que eu tenho que ficar aqui mais meia hora falando. Então, entre em contato e não perca a oportunidade de entrar toda segunda-feira nessas aulas
dos estudos fechados. Beta, vê se interrompeu no Facebook, para que você não perca a sua oportunidade de se tornar um diamante para Hashem. Depois desse módulo, a gente vai falar sobre leis de sobre Torá, sobre leis de kasher, sobre meditação judaica verdadeira ortodoxa, mas você vai realmente se tornar um estudioso. E por último, convido você a patrocinar o meu trabalho Torá com você, para que dessa forma gere mais anúncios, para que possa chegar em mais judeus, mais Bnei, para que possa pagar os gastos desse projeto e também para dessa forma fortalecer o meu trabalho, para que eu continue cada vez mais mergulhando adentro desse trabalho tão grandioso que certamente está ajudando a vinda de Mashiach. Já são mais de 13.500, 600 inscritos no YouTube, mais de 7.000 seguidores, pessoas do grupo do WhatsApp, tem grupos também do Facebook que estão me acompanhando, tá certo? Já são, são quase 300.000 horas assistidas de Torá no YouTube. Sabe o que são 300.000 horas de Torá assistidas? O que quer adiantar eu estar falando aqui para uma câmera se não tivesse você me ajudando, se não tivesse você aprendendo, se não tivesse você curtindo e compartilhando? Não seria nada. E é por isso que todo judeu ele tem que saber que ele não é ninguém sozinho. Nós estamos juntos. E é por isso que eu peço a sua força, uma colaboração única ou mensal, mesmo com um valor menor, sobre o meu trabalho Torá com você. Coloque o seu interesse e eu te mando os dados. Podendo ser cartão de crédito aqui pelo PayPal ou pela conta do Bradesco, é só você entrar em contato comigo. Tá bom, pessoal? Quero terminar abençoando que Hashem proteja a gente de toda qualquer tragédia, de todo qualquer mal espiritual, mental e físico. Que Hashem eleve a alma de todos esses 10 jovens, Suralfi, Ela Rivkaor, Romi Cohen, Gam Levi, Adir Anani, Eri Sadani, Lan Bar Shalom, Shali Samir Mayan, Brahom, Gali Balali. Que Hashem eleve a alma deles até o mais alto nível do mundo vindouro. Que Hashem console o coração e a mente de todos os enlutados da família. Que Hashem aproxime todos eles familiares da Torá das Mitzvot. Que Hashem traga Mashiach logo, com piedade. Que a guerra de Gog e Magog passe em 1 segundo sem sofrimento. E que Hashem se apiede de todos nós. Que Hashem escute nossas rezas. Hoje foi elevação da alma, data de falecimento do Rabi Meir Balanês. Todo dia tem aplicativos que ficam te falando sobre a data de falecimento de algum tzadik. Vão aproveitar, tá bom? E na aula que vem nós vamos falar sobre Lag Baomer, sobre essa festa no dia 33 do Homer à noite, sobre a data de falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, aquele que trouxe a Kabbalah para o mundo, aquele que está escrito que ele tem parte da alma até de Moisés dentro dele, aquele que mandou a gente festejar no dia da morte dele, já que a morte dele, meu amigo, é zero tristeza, é a passagem para a Disney do mundo espiritual que deve ter o Rabi Shimon Bar Yochai, vai ser mais que a Disney. Pessoal, esqueci de fazer para terminar a aula. Quem está ao vivo, fala amém. Só para a gente ter aí umas centenas de amém e umas centenas de mitzvot a mais para todos nós. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niab dvaro. E com essas, em média, 300 amém, 300 mitzvot, para fechar bonito, eu digo para você que quarta-feira vamos estar com essa aula legal demais, brilhante, com a vontade de Hashem, sobre Rabi Shimon Bar Yochai, sobre Lag Baomer. Inclusive, nós estamos por agora, em breve, completando 1 ano de canal do YouTube. Muito obrigado. Em breve vai sair, porque nós estamos já com quase 1 milhão de visualizações no YouTube. E aí a gente vai fazer um agradecimento especial por esses 1 milhão de visualizações. Eu não sei nem o que falar, porque isso é só no YouTube, retirando as centenas de milhares de visualizações no Facebook. Que Hashem abençoe a todos vocês. Kol Tuv Leitraot. E até a próxima. E vai Torá!